CTF pede votar regras de transparência para concurso público. A Comissão de Fiscalização Cultural CTFC se reúne na próxima terça-feira 20, a partir das 14h30. Na pauta está o projeto de lei que estabelece regras de transparência para a realização de concurso público PL 1390/2021. Entre as regras estabelecidas estão, por exemplo, as informações que precisam constar no edital do concurso, como metodologia, fórmulas de cálculo de notas, critérios de desempate, matriz de competência para os cargos em disputa, as condições de aplicação da prova ambiente salubre, tempo de resolução compatível, condições especiais para pessoas com deficiência e os canais e o prazo para tirar dúvidas dos candidatos. O projeto também prevê que o cancelamento da prova deverá ser adequadamente motivado e sujeitará a banca organizadora ao pagamento de indenizações. Aos candidatos deverão ter amplo acesso ao judiciário para impugnar o edital, e a inabilitação ou aprovação de candidato em qualquer etapa do concurso deverá ser comunicada em linguagem clara e acessível. O projeto foi apresentado pelo senador Arcílio Gax, PDT, Roraima, tem parecer favorável do senador Randolfo Rodrigues Reis, Amapá. Se for aprovado, ele seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Outros temas. A pauta completa da CTFC tem 19 itens, dos quais 13 são projetados de lei. Outro que pode ser votado é o projeto que proíbe a cobrança de tarifa mínima na prestação de fornecimento de energia elétrica, água, telecomunicações nas casas de baixa renda. PL 1905/2019. Será aprovado, ele poderá ir diretamente para a Câmara dos Deputados. O texto a ser votado é substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, CAE. A versão original prévia o fim da tarifa mínima para todos os consumidores, mas a CAE restringiu aos de baixa renda para ter direito ao benefício. Os moradores devem fazer parte do cadastro único para os programas sociais do governo federal. Único. Também está na pauta o projeto que prevê devolução do valor do frete em caso de atraso na entrega de produtos. PL 5544/2019. O reembolso deve ser imediato. Esse projeto também poderá ser encaminhado diretamente à Câmara em caso de aprovação. Audiência. A STFC também pode analisar requerimentos solicitando a realização de audiência pública e diligências. Uma das audiências proposta pelo senador Luiz Carlos Enzi, PP Rio Grande do Sul, pretende debater a aplicação do artigo 142 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas, REQ 66/2022. Outro pedido do senador Rogério Carvalho, PT Sergipe, que informação do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre a interrupção da Operação Carro-Pipa do Estado de Sergipe, REQ 64/2022. Lira quer cota de ministério para acomodar siglas do Centrão que não aderirem a Lula. Bruno Luiz, nas conversas para destravar a tramitação da PEC da transição, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, tem reivindicado junto ao Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a indicação de aliados de sua cota pessoal para o comando de ministério e cargos no governo eleito. Broadcast político apurou que a negociação é uma forma de contemplar partidos do Centrão, que não deve aderir de início à gestão, como republicanos, PP, até mesmo PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro, que integra o núcleo duro de apoio à reeleição de Lira para a presidência da Casa. É possível a indicação do deputado federal Elmar Nascimento, Bahia,
para uma pasta articulada nos bastidores faria parte da estratégia do alagoano aliado de primeira hora de Lira, o líder do União Brasil. Na Câmara foi escolhido a dedo pelo colega para relatar a PEC da transição nas mãos do parlamentar, responsável pela redação final do texto. Pode ficar a escolha de mexer ou não em dois pontos fundamentais da proposta para o governo eleito, o valor de 168 bilhões e o prazo de 2 anos fora do teto de gasto. As regras sofrem resistência na Câmara, que pode aprovar a PEC em versão desidratada, com montante e período menores do que os fixados pelo Senado. Lula quer manter a redação aprovada pela Casa Alta do Congresso, vista por ele e aliado como essencial para assegurar os primeiros meses de governabilidade do petista. Com Elma na relatoria da PEC, ele e Lira concentram alto poder da barganha em meio à montagem do novo governo. A ideia, segundo uma fonte ouvida pela reportagem, é que o presidente da Câmara tenha ingerência sobre ministérios que possam atender interesses de partidos aliados que ficaram de fora do governo porque decidiram não fazer parte da base de Lula no Congresso. Por isso, o Elmar, cotado para uma pasta por ser de confiança de Lira. Nos bastidores, o nome do baiano vinha sendo cotado para o Ministério de Minas e Energia nos últimos dias. Entretanto, crescem os rumores de que ele pode ser alocado a uma pasta que surgirá com o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. O parlamentar cobiça manter o controle da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, CODEFASF, estatal que teve o orçamento inchado por meio de verbas do orçamento secreto, indicados por deputados do Centrão, mostrou o partido de Elma. E União Brasil negocia integrar a base de Lula cargos no próximo governo. Apesar da movimentação, o deputado federal Paulo Aze, União Brasil, Bahia, que defende que o União tem oposição de independência no Congresso, sugere que a indicação de Elmar poderia não ser parte da cota da sigla. É claro que nossa oposição de independência não impede que o caso do presidente da República convide um membro do nosso partido, ele não possa assumir novo governo Bolsonaro. O partido teve 3 parlamentares que foram ministros de Bolsonaro, e nem por isso, nos últimos 4 anos, o nosso partido faz parte da base do governo Bolsonaro, afirma. Lula escolhe Camilo Santana para comandar o Ministério da Educação. A decisão foi tomada em reunião na noite da última segunda-feira, 19, em Brasília. Atual governador do Ceará, Isolda Sela, ocupará a Secretaria de Educação Básica. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, escolheu o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, PT Ceará, para ministro da Educação de seu governo. A decisão foi tomada em reunião na noite da última segunda-feira, 19, em Brasília, da qual participou o atual governador do Ceará, Isolda Sela, sem partido, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, PSB, e o futuro ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad, PT. Anteriormente, o nome de Isolda Sela havia sido cotado para a pasta, mas na reunião foi decidido que ele ocupará a Secretaria de Educação Básica do futuro governo. Segundo noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, o anunciou de Santana com o futuro ministro da Educação deve sair ainda nesta semana. Santana foi eleito governador do Ceará em 2014, na época, pelo PDT.
Ele é formado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Em sua gestão como governador, o estado do Ceará registrou bons indicadores na educação básica. Explosão em gasoduto na região russa, na Eslovaquia, mata 3 e deixa uma pessoa ferida. A explosão no gasoduto da República Russa de Eslovaquia deixou pelo menos 3 falecidos e um ferido, informam autoridades locais. 3 falecidos e um ferido. Lá havia obras de reparo. Comentou acidente-chefe do povoado de Kalininsky, Olga Esminova. O ex-vice-ministro para a situação de emergência da Rússia, Mikhail Faleev, estima que o reparo não vai levar mais de 3 dias geralmente. Fazem depressa, cortam um trecho, põem outro, apresentou sua opinião Faleev. A explosão em gasoduto subterrâneo ocorre na República Russa da Eslováquia. As autoridades da região confirmaram incêndio no gasoduto principal Urengoi Pomari Uzhgorod, que ocorreu nesta terça-feira 20, em resultado de as autoridades da região confirmaram o incêndio no gasoduto principal Urengoi Pomari Uzhgorod, que ocorreu nesta terça-feira 20, em um resultado de vazamento de gás. As circunstâncias de incidente estão sendo investigadas. Gasoduto Urengoi Pomari Uzhgorod é uma das principais gasodutos da exportação de gás natural da Rússia e parcialmente operado pela Ucrânia. Gasoduto danificado serve para expor gás russo à Europa, atravessa a fronteira ucraniana na região russa de Kursk, sendo a única rota de gás russo através da Ucrânia atualmente. Mídia francesa apela ao acidente para esquecer o cenário ideal na Ucrânia. Segundo os autores de um artigo no jornal La Tribune Europa, os Estados Unidos devem deixar de alimentar as ambições militares da Ucrânia e providenciar garantias de segurança para ambas as partes para terminar o conflito. A situação real na Ucrânia demonstra que Kiev não conseguiria ganhar em termos militares, enquanto Moscou nunca sofrerá uma derrota total, escreveram em um artigo para o jornal francês La Tribune os especialistas do grupo de análise Mares. Os autores revelam que existe um cenário ideal para o Ocidente, de acordo com o qual Kremlin deve abdicar totalmente de sua operação militar na Ucrânia e reconhecer os erros na análise do equilíbrio de forças retiradas as tropas para além das fronteiras internacionalmente reconhecidas. Contudo, na realidade, a Rússia já integrou a Crimeia, Donbass e as regiões de Kherson e Zaporozhye, após lá terem sido organizados respectivos referendos. A edição sublinha que a Rússia está determinada a nunca abdicar dos territórios que se expressaram a favor de sua adesão a ela. Além disso, a Ucrânia está econômica e demograficamente destruída, tendo sua população de 45 milhões de torna vítima de erros políticos e fracassos diplomáticos das autoridades ao longo dos últimos 30 anos. Será que devemos continuar insistindo no erro? Será que devemos continuar convencendo as autoridades ucranianas da ilusão sobre a sua vitória militar definitiva? Será que devemos continuar prometendo uma punição para Putin, empurrando para um canto com um regime como um ringue
questionam os colunistas. Para concluir o artigo, destaca que o objetivo dos aliados ocidentais não implica que a Rússia seja derrotada. Pelo contrário, o Ocidente deve conhecer que a Rússia, tal como a Ucrânia, tem o direito de determinar seu destino. Para isso é preciso construir uma arquitetura de segurança europeia que providencie garantias reais de segurança tanto para a Ucrânia como para a Rússia, salientam os autores. Em 24 de fevereiro, a Rússia iniciou uma operação militar na Ucrânia, em resposta aos pedidos de ajuda das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, RPD e RPL. As delegações russas e ucranianas se envolveram em rodadas de negociações de paz desde então, mas as negociações foram interrompidas em maio deste ano. Corresponde é a vítima de ataques ucranianos em Donbas. Segunda-feira, 19, corresponde Viktor Antoniuk foi vítima de ataque ucraniano realizado na região de Donbas. Segundo Antoniuk, ninguém foi ferido durante o ataque. Um grupo integrado por um jornalista de diversos soldados do Distrito Militar Ocidental da Rússia foi agredido com fogo ucraniano enquanto entregava ajuda humanitária. Militares que estavam na frente do setor de Kremnaia corresponde e garantiu que o grupo viajava em um veículo blindado que foi atacado pelas Forças Armadas da Ucrânia. Estávamos gravando uma reportagem sobre a entrega da ajuda humanitária aos soldados em fronte. Nós íamos em direção ao local em veículos blindados. Neste momento, os militares ucranianos abriam fogo como morteiros contra um veículo de combate de infantaria, o correspondente. A região de Donbas, composta pela República Populares de Lugansk, Donetsk, RPL e RPD, se tornou parte do território da Rússia. Após referendos em meio à operação militar russa na Ucrânia, além das duas regiões, Zaporozhye e Kherson também aprovaram entrada no território. Em fevereiro, Moscou reconheceu a independência das duas repúblicas de Donbas sob crescente ataque de forças ucranianas. Os governos da RPL e RPD solicitaram o apoio militar à Rússia, que deu início à operação especial que segue em curso na região. Projeto do orçamento dos Estados Unidos para 2023 prevê o apoio à Ucrânia no valor de 45 bilhões. Conforme o projeto do orçamento recém-levado ao Congresso para consideração em 2023, o país alocará 45 bilhões e 238 bilhões para o treinamento e armamento dos militares ucranianos, apoio econômico às autoridades de Kiev e reforço do Comando Europeu dos Estados Unidos. Dentro da quantia acima apontada, o projeto do orçamento dos Estados Unidos para 2023 prevê alocação de 9 bilhões 48 bilhões para o treinamento, equipamento e ajuda logística dos militares ucranianos. 9 bilhões de dólares para ajuda, que inclui treinamento, equipamento, armamento e apoio logístico, salário e bolsas, apoio de inteligências às Forças Armadas da Ucrânia, conforme o documento. Além disso, o projeto envolve a alocação de 126,3 milhões 667 milhões para preparação para potências incidentes nucleares e de radiação na Ucrânia. O projeto do orçamento também aumenta os poderes da presidente, autorizado que ele entregue à Ucrânia equipamento militar do valor 14,5 bilhões 77 bilhões. Mais do que isso, planeja-se alocar 3,37 bilhões e 71 bilhões
Para ajuda econômica e financeira, as autoridades da Ucrânia e o reforço da segurança energética da ex-república soviética, bem como 2,4 bilhões e 3 bilhões para o apoio aos refugiados ucranianos. Neste contexto, 11,8 bilhões seriam alocados para reabastecimento do equipamento norte-americano entregue à Ucrânia. Afinal, quase 7 bilhões e 37 bilhões vão para o aumento do potencial do Comando Europeu dos Estados Unidos. Nota-se que no novo orçamento proíbe oficialmente o uso da rede social TikTok pelos funcionários públicos norte-americanos. Anteriormente, o Serviço de Segurança dos Estados Unidos repetidamente a declaração que considera o TikTok como ameaça à segurança nacional. Putin diz que a agência de segurança russa deve intensificar o trabalho em meio às novas ameaças. Em um pronunciamento nesta segunda-feira, 19, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as agências de segurança russa devem intensificar os trabalhos em meio às novas ameaças contra o país. O trabalho das agências de segurança da Rússia deve ser intensificado em áreas-chave em meio às novas ameaças, disse o presidente russo em um discurso para agradecer aos funcionários dos órgãos de segurança do Estado. Agradecendo pelos esforços das unidades de segurança do país, Putin enfatizou que nos últimos anos os serviços de contra-espionagem da Rússia têm trabalhado com alta eficiência. Hoje, com a situação global em mudanças dinâmicas, o surgimento de novas ameaças e riscos colocam demandas crescentes em todo o sistema das agências de segurança russa. Isso significa que você deve intensificar seriamente o trabalho em áreas-chave, assim como aproveitar o máximo de seus recursos operacionais, disse Putin. O presidente analisou a atual conjuntura política nas novas regiões russas, como as repúblicas populares Donetsk, Lugansk e as regiões de Kherson, Zaporozhye. Classificou o momento como extremamente difícil. Segundo ele, as agências de segurança nessa nova região devem fazer de tudo para garantir a máxima segurança a respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos. Gostaria de destacar especialmente as unidades das agências de segurança que começaram a operar nas novas regiões da Rússia. Sim, é difícil para você agora. A situação das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, nas regiões de Kherson e Zaporozhye, extremamente difícil, disse ele. O presidente russo enfatizou o compromisso do governo da Rússia com as pessoas que vivem nas regiões e disse eles esperam por você, agente de segurança russo, por sua proteção. Putin também disse que a luta contra o terrorismo continua sendo uma das principais prioridades de todas as agências de segurança russa, principalmente o Serviço Federal de Segurança, FSB. O presidente da Rússia parabenizou os oficiais das agências de segurança russa por suas férias profissionais, que são comemoradas em 20 de dezembro pelo trabalho que foi feito ao longo de 2022. Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo juntou com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, RPL, uma parte significativa da República de Donetsk, RPD, inclusive Volnovakha, Mariupol, Yatargovsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye. Junto do Mar de Azov, é uma parte da região de Kharkovia. De 23 a 27 de setembro, a RPL, região de Kherson, Zaporozhye, realiza referendo sobre
adesão e a Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor. Em 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre integração das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, regiões de Kherson e Zaporozhye. A Rússia, após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Usina nuclear de Zaporozhye, zonas alvejadas e possíveis consequências de um acidente. As forças armadas da Ucrânia não param de atacar o território da instalação nuclear de Zaporozhye, maior usina elétrica na Europa que, desde o início da operação especial russa, passou para o controle da Rússia. Os representantes da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, apontam constantemente a necessidade de se criar uma zona de segurança em torno da instalação. Veja no infográfico os locais dos bombardeios mais frequentes no território da usina. É a que a distância se designará a contaminação radioativa em casos de acidente. Cientistas russos inventam um método de proteção de aeronaves contra mísseis autoguiados. Cientista do Instituto de Pesquisa de Física Experimental da Rússia, que faz parte da Cooperação Rússia de Energia Atômica Rosatom, inventaram uma nova maneira de proteger as aeronaves de mísseis autoguiados. A descrição da patente da invenção está disponível no site do Serviço Federal de Propriedade Intelectual Rospatente. Os pesquisadores sugerem rebocar atrás dos aviões alvos falsos, que são esferas metalizadas conectadas sequencialmente por segmentos de cabo. A quantidade de esferas, a distância entre elas, é o diâmetro de cada uma delas. São determinadas de modo que o alvo falso imite outra aeronave com maior valor da chamada área de disposição efetiva, mais visível para o sistema de radar de autoguiamento. Propõe-se instalar a estrutura em um compartimento especial da aeronave ao chegar às zonas de defesa antiaéreas mais perigosas e o alvo falso à liberdade com a ajuda de um dispositivo e rebocado como um cabo, uma certa distância da aeronave protegida. O comprimento de toda essa estrutura com esferas é escolhido para corresponder ao comprimento de aeronave imitada. De acordo com os autores, a invenção deve confundir o míssil autoguiado e direcioná-lo para o alvo falso. Revista norte-americana The American Conservado revelou que a recusa dos Estados Unidos em aceitar os interesses de segurança da Rússia é afirmar um acordo de cessar-fogo está apenas prolongando o sofrimento dos ucranianos. De acordo com o coronel apresentado do Exército dos Estados Unidos, Douglas MacGregor, Washington optou pelo caminho de um conflito duradouro e novo sofrimento para as pessoas. O ex-coronel afirma que o conflito na Ucrânia não é um jogo de videogame, mas sim uma tragédia humana causada pela expansão da OTAN no leste europeu. As vítimas do conflito não vivem na América do Norte. Elas vivem em uma região que a maioria dos americanos não é capaz de encontrar no mapa, destacou. Além disso, MacGregor demonstrou a confiança de que o apoio incondicional dos Estados Unidos ao regime de Kiev está chegando ao ponto crítico, já que os hospitais necrotérios ucranianos estão superlotados, além de terem falta de pessoal para combate. A mídia também ressalta que os Estados Unidos poderia parar o conflito
instando as autoridades ucranianas a sentarem e negociarem com a Rússia. Washington fez com que os ucranianos lutassem agora, deve fazê-lo, parar e destacou o ex-coronel. China acusa Estados Unidos de criar atrito entre Pequim e Filipinas para servir seus interesses políticos. Embaixada do gigante asiático em território filipino se pronunciou depois que o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse ontem, 19, que a China desrespeita e continuamente outros estados que operam na região. Nesta terça-feira 20, a Embaixada da China, Manilha, acusou os Estados Unidos de criarem uma barreira entre as Filipinas e Pequim, lamentando as acusações infundadas de Washington que, segundo ela, buscam provocar problemas no Mar do Sul da China. Em um comunicado citado pelo Reuters, a embaixada chinesa disse que era natural que os vizinhos tivessem diferença, mas acrescentou que os Estados Unidos continuam se intrometendo nas disputas do Mar do Sul da China e tentando criar divisões entre os países da região, criando tensões prejudicando a paz e a estabilidade regional. O que Washington fez não foi para ajudar ninguém, mas para servir seus próprios interesses geopolíticos, afirmou. Segundo a mídia, a embaixada também se refere quando diz que Washington fez aos comentários do porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, divulgado na segunda-feira 19, nos quais as autoridades norte-americanas disseram que as ações de Pequim refletem desrespeito contínuo por outros requerentes do Mar do Sul, da China e os estados que operem legalmente na região. Além do mais, Price expressou preocupação com os enxames crescentes de embarcações chinesas na hidrovia, disputada em um incidente envolvendo um pedaço flutuante de foguete, relata a Reuters. Na semana passada, as Filipinas expressaram grande preocupação com o mesmo enxame de embarcações chinesas em um Recife baixo, dentro da sua zona econômica exclusiva. A China reivindica vastas áreas do Mar do Sul da China, que se sobrepõem às zonas econômicas exclusivas do Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia, Filipinas. Trilhões de dólares em comércio flui todos os anos pela hidrovia, que também contém áreas de pesca, risca e campo de gás. Índia envia números recordes de militares para a fronteira disputada com a China, diz MR. Índia envia um número sem precedentes de militares para sua fronteira com a China, disse ministro das Relações Exteriores da Índia. Subramania Jaishankar, ministro, acrescentou que a medida foi tomada para combater a agressão chinesa. Hoje destacamos do exército indiano na fronteira com a China, que nunca tivemos antes. Fizemos para conter a agressão chinesa. O exército indiano está implantado hoje para combater qualquer tentativa de mudar unilateralmente a linha de controle real, disse o ministro das Relações Exteriores indiano. Jaishankar fez esta declaração no contexto de incidentes ocorridos no dia 9 de dezembro, quando o Ministério da Defesa indiano informou que as tropas chinesas tentaram atravessar a fronteira no estado indiano de Arunachal Pradesh, nordeste do país. Os confrontos entre os militares indianos e chineses deixaram vários feridos. O incidente de dezembro foi o primeiro desde junho de 2020, quando pelo menos 20 soldados indianos e 4 chineses foram mortos em uma luta violenta na região de Ladakh, o norte da Índia. A Índia e China compartilham uma fronteira disputada de 3.440 quilômetros, chamado de linha de controle real, que está mal delimitada, abrindo espaço para que ambos os lados tentem
reivindicar os territórios saudados de ambos os lados, estão à frente em muitos lugares na fronteira. Como resultado, as tensões muitas vezes se transformou em confrontos. Hungria instou a Comissão Europeia nesta terça-feira 20. Ao examinar as consequências das sanções contra a Rússia, informou o assessor do primeiro-ministro húngaro, Balázs Orbán. A autoridade húngara acrescentou que antes de aprovar a 21ª pacote de sanção, os líderes dos países membros da União Europeia devem manter conversas sérias sobre o efeito das restrições. A Comissão Europeia deve analisar as consequências das sanções, declarou o assessor. Comentando sobre o bloqueio da Hungria, a lista de sanções de 3 autoridades russas, incluindo o Ministério de Energia, Nicolau Shuginov Balázs, disse que isso seria inaceitável do ponto de vista da segurança energética húngara, já que o país fala em Shuginov sobre a sua própria energia. Numerosos países condenaram a operação russa para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Apoia Kiev com suprimento de armas, doação e ajuda humanitária e sanções contra Moscou. Para o presidente russo Vladimir Putin, a política de contenção em relação à Rússia faz parte da estratégia de longo prazo do Ocidente, cujas sanções desferem um duro golpe na economia mundial. Descoberta na China impressionante tesouro de 1,5 toneladas de antigas moedas de bronze. Arqueólogos desenterraram na província chinesa de Jiangsu, no leste chinês, um tesouro admirável contendo 1,5 tonelada de moeda das dinastias Tang 618-907, Song 960-1279. O objeto foram unidos com cordas de palha e colocados em pilhas arrumadas. Artefatos sob descoberto na vila de Xuangdun, área de cova onde foi achado o tesouro, tem forma quadrada de 1,63 metro de comprimento, 1,58 metro de largura e 0,5 metro de profundidade. As moedas de bronze unidas em série com cordas de palha foram cuidadosamente colocadas em camadas. A maioria pertence à dinastia Song. As moedas descobertas se encontram em bom estado de preservação e a maioria delas tem inscrição legíveis que indicam valor significativo para um estudo mais aprofundado. Antigamente, na China, tais amontoados eram frequentemente enterrados no solo, em busca de preservar tais objetos como porcelana, preciosas moedas, ferramentas de metal e outros itens de valor. Aponta o pesquisa, escreve Arquionius. Um tesouro de moeda antiga, contendo 1,5 toneladas de moedas que remontam das dinastias Tang, 618-907, Sung, 960-1279, foi descoberto na província chinesa Jiangsu, no leste do país. A maioria das moedas são uma denominação de moeda usada na China. Nos tempos imperiais, vens de bronze eram comuns até que a aguda escassez de cobre forçou a dinastia Song do Sul, 1127-1279, a emitir moedas de menor qualidade e menor valor. Ondas gravitacionais podem ajudar a detectar espaçonaves alienígenas.
Um novo estudo em pré-impressão, uma equipe de pesquisadores propôs usar observatório de ondas gravitacionais por interferômetro, laser LIGO, na sigla em inglês, para rastrear ondas gravitacionais. No estudo, os pesquisadores sugeriram que as espaçonaves alienígenas, se existirem, e poderiam deixar ondas gravitacionais para trás que poderiam ser detectadas a partir da Terra. Para isso, eles calcularam que a espaçonave teria de ser do tamanho de Júpiter para gerar ondas gravitacionais capazes de alcançar a Terra. De acordo com o especialista, o método de detecção por gravidade não é limitado ao tradicional alcance dos sinais eletromagnéticos, sendo capaz de investigar todas as estrelas na Via Láctea, bem como brevemente de outras galáxias. Além disso, eles sugerem que a espaçonave também deve viajar rapidamente a cerca de 1/10 de velocidade da luz. Está aproximadamente a 326 mil anos da luz da Terra. Somente com essas condições, os pesquisadores do LIGO poderiam detectar as ondas gravitacionais geradas pela espaçonave alienígena. Os observadores também observaram que, se os alienígenas usarem a dobra espacial, os cientistas na Terra também poderiam detectá-los usando a mesma tecnologia, já que também geraria ondas gravitacionais. Festa espacial flagrada em mar. De luz vermelha a 7 mil anos da luz da Terra. Telescópio espacial Hubble flagrou uma cena festiva em uma celebração vermelha nebulosa da alma, aproximadamente 7 mil anos à luz da Terra. A imagem mostra uma pequena região inundada por um brilho vermelho leve que briga uma variedade de características interessantes, incluindo o globo gasoso em evaporação flutuando. O globo gasoso em evaporação flutuante. Na imagem, uma pequena região escura em forma de girino. Esta bolha da aparência flutuante possui dois nomes pouco inspiradores. KAG 2008 glóbulo 13GO 2583 38 6 mais 6 0 4 2 5 9. Na imagem, o glóbulo gasoso vem em evaporação um ponto escuro do mar de luz vermelha, causado por um tipo particular de emissão de luz conhecida como H-alfa. H-alfa ocorre quando um elétron muito energético, como um átomo de hidrogênio, perde uma determinada quantidade de energia, fazendo com que o elétron se torne menos energético, possuindo assim esta luz vermelha. Ao fundo da imagem ainda podemos ver nuvens de brilho laranja avermelhado de densidades variadas, bem como grandes torres do canto superior esquerdo. Há estrelas da cor azul claro, com picos preeminentes em forma de cruz. Mas do mesmo gás escuro e denso preenche os canto inferior direto. Na imagem semelhante à fumaça escura, uma estrela amarela brilhante e uma pequena estrela azul brilham em sua frente, formando um cenário festivo no espaço. Mídia soberba de Lira com Lula teria instigado votação no STF. Aliados tentam novo nome para a Câmara. Lula afirmou a aliados que não gostou do tom de cobrança adotado por Lira na última conversa entre os dois, principalmente porque já havia cumprido sua promessa de apoiar a reeleição do parlamento na Câmara com as últimas decisões do STF. O poder de Lira é esvaziado. Na segunda-feira, 19, o Supremo Tribunal Federal, STF, em voto de desempate concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, formou a maioria para considerar o orçamento secreto institucional conforme noticiado. O voto de Lewandowski foi uma surpresa até para os próprios membros do Supremo, uma vez que nos bastidores, entre um cafezinho e outro, dentro do prédio do órgão, o ministro havia
defendido pontos que legitimavam continuar com a dinâmica do orçamento secreto, segundo o jornal Globo. Entretanto, a virada do voto do magistrado pode ter ocorrido por um fato além do Supremo, uma conversa ruim no último final de semana entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Câmara dos Deputados e defensor do orçamento secreto Arthur Lira, PP. Segundo a mídia, para vários os interlocutores que quem Lula falou entre domingo 18 e segunda-feira 19, conversa que ele teve com o presidente da Câmara no próprio domingo 18, sobre a aprovação da PEC da transição, ajuda a explicar o que aconteceu, visto que as duas coisas tiraram irritado o petista. Primeiro, que não conseguiria aprovar na Câmara da PEC com a licença para gastar de pelo menos 145 bilhões acima do teto por 2 anos, com programas sociais como o Bolsa Família. De acordo com o relato de Lula aliados, Lira disse que líderes partidários só aceitavam o prazo de 1 ano, não de 2. Ao mesmo tempo, para dar prazo que o petista queria, ele precisaria de cargos e espaço no governo. Com o Ministério da Saúde, o comando da FUNASA e do FNDES, até mesmo a garantia de que teria 25 bilhões em emendas do orçamento secreto para aplicar. Lula teria respondido que o PT já cumpriu sua parte no acordo com a Lira ao apoiar sua reeleição para presidente da Câmara. Em fevereiro, Lira, então, teria rebatido que os líderes dos partidos do Congresso queriam mais, diz a mídia. Em segundo lugar, o presidente eleito teria ficado incomodado também com o fato de que o líder da Câmara afirmou que nem discutiria a questão do orçamento secreto, porque considerava que o voto favorável de Lewandowski já estava garantido graças a Lula. Lula tentou argumentar que não tinha influência sobre a decisão de Lewandowski, que o orçamento secreto era uma questão do judiciário, mas Lira não deu confiança. Segundo o próprio Lula, também relatou aliados e conversas e o tom usado por Lira teria feito concluir que precisava botar um freio no presidente da Câmara, na tradução livre dos interlocutores, mostrar que de fato manda, diz o jornal Globo. Articulação para tirar Lira. Após revés sofrido por Lira com a votação no Supremo, fato teria estimulado aliados do petista que fazem oposição ao presidente da Câmara para articularem uma candidatura que consiga derrotá-lo na campanha pela reeleição ao cargo que está marcada para fevereiro. De acordo com a Folha de São Paulo, a oposição Lira foi esvaziada logo depois da eleição de Lula, já que o PT decidiu apoiar a reeleição dele para o comando da Câmara, em troca da aprovação da PEC da transição, medida que liberaria uma série de gastos acima do teto, permitindo que o presidente eleito cumprisse parte de suas promessas eleitorais. No entanto, a decisão do STF de permitir que o Bolsa Família seja excluído do teto, seguida do que afirmou que o orçamento secreto é institucional, no entanto, esvaziou o poder de Lira. Agora seus opositores decidiram partir para contra-ataque, mesmo sem aval de Lula. Entre os nomes ventilados para a disputa estão os de Marina Silva, Rede, Guilherme Boulos, PSOL. Por exemplo, também que Luciano Bivar, que preside a União Brasil. Papa está muito feliz com o título da Argentina, diz Cardeal. Prefeito emérito do Descatério para as igrejas orientais, Cardeal Leonardo Sandri, disse nesta segunda-feira 19 que o Papa Francisco está muito feliz que a seleção da Argentina conquistou seu terceiro título na Copa do Mundo. Com certeza conversamos sobre isso com o Papa. Estamos todos muito felizes pela vitória da Argentina. Na final da Copa do Mundo de Futebol esta manhã, Pontífice era realmente mais feliz, declarou a ANSA e o religioso argentino, que teve uma audiência com Francisco nesta manhã.
De acordo com Sandro, vitória do time liberado pelo craque Lionel Messi foi um grande resultado para uma seleção que vem se preparando há muito tempo. Neste sentido, estamos falando de redenção, acrescentou ele, fazendo referência à alegria de Jorge Bergoglio. Cardeal explicou ainda que Papa argentino alertou sobre os valores do esporte, porque deste evento deve crescer o diálogo, a fraternidade e o valor também do sofrimento esportivo. Em uma partida histórica com 6 gols no tempo regulamentar, na prorrogação, a Argentina venceu a França nos pênaltis. Na final da Copa do Mundo do Catar, encerrou um jejum de 36 anos sem levantar a taça do Mundial. Antes do confronto, o líder da Igreja Católica chegou a enviar uma mensagem para as duas seleções para pedir que o espírito esportivo prevalecesse. Entenda a importância da vitamina D, como ela é essencial para a força muscular. O professor da UFSCar, Tiago Alexandre da Silva, explicou como a deficiência da vitamina aumenta em quase 80% o risco de desenvolvimento fraqueza muscular. Uma pesquisa conduzida pela UFSCar apontou que a falta de vitamina D amplia em quase 80% do risco de desenvolver fraqueza muscular. O professor do Departamento de Gerontologia da UFSCar, Tiago Alexandre da Silva, que orientou o estudo, explicou os resultados. Segundo ele, a vitamina D é tão complexa que se considera um hormônio. Ele é sintetizado nas camadas mais profundas da pele, através da incidência da luz solar. Passa a ter fígado e rim, tem ações em todo o nosso corpo. A novidade, segundo ele, é que ela tem ação muito importante dentro dos nossos músculos. A vitamina D age dentro do músculo como uma chave e fechadura. Quando gira a chave, ela desencadeia uma série de ações. Ela pode se ligar no núcleo, atuando na síntese das proteínas para manter a quantidade de músculo. Essa produção é uma das funções. Ao mesmo tempo, quando se liga no citoplasma, ajuda na contração do músculo, na cinética da contração que gera a força. Quando está o deficiente, que acontece que eu tenho menos vitaminas para ligar e desencadear a síntese de músculo. E aí começa a ter fraqueza. Para reverter esse quadro, é importante tratar a vitamina baixa. O primeiro ponto é a alimentação, além da exposição da pele ao sol. Essa exposição deve acontecer, segundo o orientador da pesquisa, de 15 a 20 minutos no sol da manhã, abrangendo os braços e pernas e evitando os raios mais fortes da tarde. Tiago Alexandre alertou que não é todo mundo que precisa de suplementação de vitamina D. Ele lembra que é importante que se procure um médico para fazer um exame de sangue e receber a orientação correta. O uso de eletrônicos está relacionado ao aumento de casos de miopia, alerta médico. O oftalmologista Henrique Cid afirmou que há um processo crônico que causa alterações na formação do olho, especialmente na criança e adolescente. O médico oftalmologista Henrique Cid explicou a relação entre o uso de aparelhos eletrônicos como smartphones, tablets e o aumento de casos de miopia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo chegou a emitir um alerta sobre essa escalada entre crianças e adolescentes, assim como a Organização Mundial da Saúde, OMS, em âmbito global. Segundo o médico, existe um processo histórico sobre a visão do ser humano que enfrenta mudança neste momento. O ser humano primitivo não usava a visão de perto.
mais de longe para sobreviver. Quando olhamos para a distância, o olho não faz força, disse. Para perto, porém, a força muscular brutal. Como usa seus computadores e smartphones, então há esforços para a visão de perto. No adulto que não tem a estrutura ocular formada, vai ter cansaço e dores de cabeça. Mas na criança, informação, esforço faz com que a estrutura do olho se modifique e se torne miope. O oftalmologista destaca que este é um processo crônico, já que a estrutura social mudou. Hoje ficamos o dia inteiro usando a visão para perto em smartphone e uma tendência mundial. Henrique Cid destacou que o ser humano se torna miope para favorecer a visão de perto. Esse processo não vai ser interrompido. De acordo com o especialista, a pandemia intensificou ainda mais este processo, como isolamento social, aulas à distância e home office. Vacina contra a dengue apresenta dados encorajados, diz o Instituto Butantan. Gerente de Desenvolvimento Clínico José Moreira afirmou que a eficácia de 79,6% nos ensaios clínicos superaram as expectativas. Vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan apresentou dados encorajados, de acordo com o gerente de Desenvolvimento Clínico no Instituto José Moreira. Em entrevista, ele afirmou que a eficácia é de 79,6% dos ensaios clínicos. Superaram a expectativa. Estamos animados com os resultados, ele explicou. No entanto, que ainda há novas etapas de estudo. Os participantes foram acompanhados por 2 anos. Ainda faltarão mais 2 anos. Isso vai até junho de 2024. Depois, subteremos o resultado do Anvisa. Uma vez que a agência reguladora avalie os dados, a discussão sobre como incorporar a vacina no Plano Nacional de Imunização, que é o principal objetivo do Butantan. De acordo com José Moreira, os dados animadores já apontam para eficácia e segurança satisfatória. A plataforma vacinal e vírus vivos atenuado neutralizamos os 4 serotipos de sangue, que são incapazes de causar doença, mas permanecem com a capacidade de gerar anticorpos neutralizantes. O gerente do Instituto Butantan afirmou que a criação de vacina contra a dengue complexa, justamente por elas terem que ser 4 em 1, elas devem ser eficazes contra todos os sorotipos. Isso adiciona camadas de complexidade. Além disso, ela lembra que os estudos são caros, que a dengue é uma doença negligenciada que afeta países mais pobres. Teste de autocuidado. Infectologista dá dicas para evitar a Covid-19 no Natal. Elencou medidas importantes para evitar a propagação do vírus nas confraternização natalinas. Em meio às confraternização de Natal, infectologista da Unicamp, Raquel Stucci, deu dicas para evitar a propagação da Covid-19 para a celebração seja o mais seguro possível. Ela afirmou que a situação passa pelo autocuidado das pessoas mais vulneráveis, que têm a proteção mais baixa. Mesmo que tenha completado o ciclo vacinal contra a Covid, a reunião de preferência deve acontecer em ambientes abertos, como janelas e portas abertas, disse. Outro fator importante é saber quais são as pessoas com maior risco de doença, como imunossuprimidos e idosos. É importante que faça autoteste no dia 24 ou 25, porque ele permite que saiba qual é a chance de estar transmitindo o vírus. Segundo, ao mesmo sinal de sintomas respiratórios, é essencial que a pessoa compareça em comemoração de forma virtual apenas. Técnica recria pênis do zero pelo SUS
e promete devolver vida sexual ativa. Ao todo, 7 pessoas já passaram pelo procedimento inovador criado pela equipe de médico Ibirajara Barros, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário da UFBA. Era meia-noite, em um dia comum de 2002, quando João, de 61 anos, acordou com o latido dos cachorros. Ele saiu da cama para descobrir se alguém tentava entrar em sua casa, localizada na zona rural de uma cidade baiana. Chegou a ver os bandidos de longe no escuro. Foi quando eles disparou um único tiro, acertando a virilha do fazendeiro e decepando a parte do pênis. A história só teve final feliz no final de setembro, desde o ano quando ele passou por uma cirurgia de reconstrução peniana, desenvolvida por um médico urologista brasileiro. Eu fiquei defeituoso, não conseguia nem urinar. Quase que eu morri. Mas agora tudo vai mudar, disse ele. Pouco antes da intervenção, um dia após o processo, que começou às 15, terminou por volta das 22, João disse que não sentiu dor e não via hora de retirar as bandagens. Ele teve alta 2 dias depois da cirurgia sem nenhuma complicação, necessidade de bolsa de sangue. Ao todo, esta pessoa já passaram pelo procedimento inovador criado pela equipe do médico Birajara Barroso, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário. Professor Edgar de Santos, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, onde também é coordenador da disciplina de urologia. 6 dos pacientes passaram pela mobilização total dos corpos, TCM, na abreviação em inglês por intermédio do Sistema Único de Saúde do SUS, sendo João o único a realizar a cirurgia de forma particular. Especialista explica que apenas perto do pênis fica para fora do corpo, tendo extensão não visível dentro do homem. Média parte que enxergamos corresponde a apenas 2/5 do órgão, enquanto os outros 3/5 ficam